E com a desistência da compra de Juan Quinteiro, outro meia colombiano pode parar no Flamengo. Meus irmãos rubro-negros, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Dom Ian Saudações Rubro-Negras. Eu vou falar neste vídeo acerca da mudança da sede da final da Supercopa do Brasil. Vou falar também sobre jogador colombiano que pode parar no Flamengo. Vou falar sobre Neymar no Flamengo e também sobre a venda de um goleiro do clube. Mas antes eu peço para que você, por favor, siga o nosso canal. É muito importante que você siga o canal Dom Ian Saudações Rubro-Negras. Isso faz com que o canal cresça. Na medida em que você segue, na medida em que você deixa o like, o YouTube entende que esse conteúdo pode ser importante para outras pessoas. E convenhamos, existem 45 milhões de rubro-negros espalhados pelo Brasil e pelo mundo. E eu peço para que você me ajude a fazer com que os nossos vídeos cheguem até eles, tá bom? Vamos então falar sobre as notícias. A Supercopa do Brasil aconteceria em Salvador. Falei sobre isso no vídeo mais cedo. Só que por pressão dos clubes, a CBF alterou. O Edinaldo, que é o atual presidente, alterou a sede e manteve em Brasília. Brasília sempre é a favorita. Já foram 2 edições lá e uma em Cuiabá, né? A última foi em Cuiabá. Só que depois de tudo o que aconteceu, depois dos atos violentos no último domingo, Brasília acabou perdendo força. E aí a ideia era levar para Salvador. E seria muito interessante, nunca aconteceu uma final de Supercopa lá. Lá no Nordeste o Flamengo também tem muita torcida. Seria legal ver uma final entre Flamengo e Palmeiras lá em Salvador. Mas o fato é que vai ser em Brasília e não será mais no dia 28 de janeiro. A final acontecerá no dia 29 de janeiro no estádio Mané Garrincha. A gente não sabe também o horário da partida, se vai ser de manhã, naquele calor escaldante, naquele, enfim, domingo, jogadores com a condição técnica comprometida, ou se a CBF vai passar para um horário cujo clima seja melhor. Seria muito mais legal ver uma final à noite. Toda a preparação do dia, toda a expectativa para aquela final, seria muito mais interessante. Mas não se sabe ainda sobre o horário e também não se sabe sobre a premiação. Na última final de Supercopa do Brasil, o campeão levou 5 milhões de reais e o vice 2 milhões. Vamos aguardar então. Tá aí, estou aqui informando a mudança da sede da final da Supercopa do Brasil. Agora vamos falar sobre o jogador colombiano que pode pintar no Flamengo. Jogador colombiano que pode pintar no Flamengo caso as coisas continuem avançando. Estou falando aí do Jorge Carrascal. Ele é meia colombiano de 24 anos, ele também jogou no River, tal como o Quinteiro, mas foi comprado pelo CSKA da Rússia na metade do ano passado pelo valor de 6 milhões de euros. É um jogador que surgiu lá na Colômbia com uma revelação na época. Ele tinha 17 anos quando foi para o time principal do Milionários e participou de seleção de base e tudo mais. É um cara que não tem histórico de lesões, como é o caso, por exemplo, do Quinteiro. Então, ele passa a ser uma possibilidade para o Flamengo. O CSKA, no começo, não via com bons olhos uma transferência, mas, como o jogador já manifestou interesse em não ficar lá na Rússia, então o CSKA começa a pensar na possibilidade de vendê-lo. Estima-se que o CSKA pediria aí cerca de 13, 14 milhões de euros pelo jogador. Aí eu não sei se o Flamengo estaria disposto a pagar essa quantia. O Quinteiro, ele não custaria isso, viria de graça. Então, e o Flamengo já pagou também pelo Gerson, né? Pagou aí 16 milhões pelo Gerson. Na verdade não pagou isso, abateu, né, parte do que o Olympique ainda devia para o Flamengo. Mas não sei se o Flamengo estaria disposto a gastar tamanha quantia. De todo modo, estou falando aqui sobre Jorge Carrascal, pode pintar no Flamengo, jogador de 24 anos, que atualmente está no CSKA de Moscou. Agora falando sobre Neymar. Neymar, que é um grande jogador, todos nós conhecemos, o melhor jogador brasileiro dos últimos anos, jogador da seleção brasileira e do Paris Saint-Germain atualmente. E como é um grande jogador, sempre
é colocado em grandes clubes, dentre eles o Flamengo, especialmente quando se fala sobre um eventual retorno do Neymar ao futebol brasileiro. Ele já falou, inclusive, que gostaria de jogar no Brasil depois que terminasse a passagem dele pela Europa. E aí, o nome do Flamengo sempre é atribuído ao jogador e o pai do Gerson, o Marcão, que é empresário do Gerson também, tentou meio que fazer um lobby aí com o pai do Neymar para sondar qual seria a possibilidade, se existiria a possibilidade do Neymar jogar no Flamengo. E ele recebeu uma resposta que foi animadora, mas desanimadora ao mesmo tempo. Ele fez uma ligação para o pai do Neymar e ele falou, olha, é bem possível que o Neymar e o Gerson joguem juntos, só que na seleção brasileira. Ele falou que tudo é possível no futebol, mas o fato é que o Neymar tem contrato com o Paris Saint-Germain até 2027. É um contrato longo e, assim, até surgem aí informações de que o Paris Saint-Germain quer vender o Neymar, mas o Neymar não quer sair do Paris Saint-Germain. Não quer sair, mesmo depois de já não ser mais o dono do clube como era antes. Agora é o Mbappé e principalmente o Messi também, depois de voltar com o título de campeão mundial. Então, ele não quer sair do clube e se alguém quiser levá-lo, tem que comprar. E o Flamengo não tem essa bagatela, mesmo sendo um clube rico. O salário do Neymar também é absurdo, é 40 milhões de euros por ano. Então, é provável que o Flamengo ainda tenha que esperar um pouco, caso queira contar com o Neymar, né? E eu deixo aqui a pergunta, você gostaria de ver o Neymar com a camisa do Flamengo, com o manto sagrado do Flamengo? Eu acho que em termos de marketing seria maravilhoso. E se ele vier, que venha com condições de render tecnicamente, né? O tempo passa para todo mundo, com o Neymar não é diferente. Bom, agora vamos falar sobre a venda do Hugo Souza. Hugo Souza, que há muito já vinha sendo especulado como a futura venda do Flamengo. Ele se queimou muito após falhas cometidas na gestão Paulo Souza e acho que o Paulo Souza ajudou a queimar o Hugo, insistindo na titularidade dele. Deveria ter retirado o jogador, mas o fato é que ele ficou muito marcado e aí perdeu espaço no clube. Ele aparece inicialmente naquela partida em que o Flamengo sofreu com um surto de Covid e teve que entrar em campo com vários garotos para poder enfrentar o Palmeiras em 2020. Os jogadores vão bem, dentre eles o Hugo no gol. O Hugo chegou a ser convocado pelo Tite para a seleção brasileira, numa convocação, para ganhar experiência, ficou ali como terceiro goleiro. Eu imaginava que ele seria mais, e acho que você que está me assistindo também, todos nós imaginávamos, eu falava que ele seria goleiro de seleção brasileira, eu falava isso. Mas falhou muito, mostrou um pouco de insegurança, começou a perder espaço, e aí surgiram clubes, né, da Europa inicialmente, né? O Estoril foi um clube de Portugal que se interessou, o próprio Famalicão também. O Flamengo queria vendê-lo para Portugal até para poder lucrar com a eventual venda para outro clube maior da Europa. Mas o fato é que o Vissel Kobe do Japão, que queria inicialmente o jogador por empréstimo, o empréstimo não rolaria, então o Vissel Kobe ofereceu proposta para compra e comprou o jogador por $1.300.000. Então, ele assina contrato amanhã, quinta-feira, dia 12 de janeiro de 2023, e a gente espera que ele tenha sorte no futuro dele lá no Japão, ele que vai poder jogar com o Andreas Iniesta. Não são todos os jogadores na história do futebol que puderam ter esse privilégio de jogar com aquele que para muitos é considerado o maior jogador da história da Espanha. Fez o gol, inclusive, na final da Copa do Mundo, que deu o primeiro título para a seleção espanhola. Então ele vai ter essa oportunidade de aprender, de amadurecer. Ele tem 23 anos ainda, pode evoluir muito mais. Quem sabe até voltar um dia, quem sabe ir sim para a seleção brasileira, por que não, né? Desejamos aí tudo de bom ao Hugo Souza. E o Flamengo precisa então pensar num goleiro, né? Vai ficar com o Matheus agora, que chegou a ser quarto goleiro no Flamengo e agora assume o posto de segundo. O segundo goleiro vai ser o reserva imediato do Santos, só que é um cara muito novo ainda, precisa de cancha. Ele atuou apenas em 2 oportunidades no time principal, isso no Campeonato Carioca de 2022. Então a gente precisa de um goleiro com mais cancha para poder suportar aí, principalmente esses próximos campeonatos aí, Supercopa do Brasil,
Recopa Sul-Americana, Mundial, né? Não sei o que o Flamengo vai fazer. Tem que correr para o mercado e contratar, porque o Rossi, afinal de contas, só chega na metade do ano. Bom, gente, essas são as informações do momento. Eu agradeço muito a quem ficou até o final do vídeo. Peço para que você deixe o like, também siga o canal. Isso é muito importante para o nosso trabalho. Tá bom, gente? Muito obrigado. Isso aqui é Flamengo. Fui.